E eu gostaria de abrir o nosso encontro de hoje tentando definir o voto, né? É o próximo passo da nossa reflexão. Você sabe que os postos de Estado, eles são preenchidos por pessoas que são designadas pela sociedade através do chamado sufrágio. Sufrágio que, de uns tempos para cá, é chamado de sufrágio universal. Entende-se por sufrágio universal o fato de que participam desta escolha todos aqueles que gozam da plenitude dos seus direitos políticos. Muito bem. A questão, então, do sufrágio é uma questão extremamente importante da reflexão política e felizmente ou infelizmente a análise do sufrágio está quase que exclusivamente nas mãos dos chamados institutos de sondagem. E, portanto, trata-se de uma investigação quase sempre de natureza estatística que procura relacionar tendências de voto ao pertencimento a certas categorias sociológicas. Então, os estudos sobre o sufrágio são estudos que relacionam a tendência de voto a variáveis como o sexo, a idade, o grau de instrução, a classe social, nível de rendimento, bairro onde mora, região da cidade onde mora, estado onde vive, etc. Então, dadas as condições tecnológicas desses institutos de sondagem, todos esses cruzamentos são realizados com grande intensidade e volúpia, de tal maneira que nós podemos saber com facilidade que tipo de gente votou no Aécio, que tipo de gente votou na Dilma, em função, né, da classe social, do rendimento, do nível de instrução, etc, etc. O problema é que essas constatações oferecidas pelos institutos de sondagem, elas se limitam a um diagnóstico empírico de uma situação de momento, né? Uma espécie de radiografia da intenção de voto. E essa radiografia da intenção de voto, que eu repito, relaciona a intenção de voto a essas variáveis, digamos, é profundamente redutora
da complexidade do fenômeno do voto. Porque quando você diz as pessoas com curso superior completo votam predominantemente no candidato X ou no candidato Y. Aí você pode chegar e dizer, as pessoas com pós-graduação votam predominantemente no candidato X ou no candidato Y. Esse tipo de constatação poderia fazer acreditar que a motivação do voto de cada um dos eleitores que pertence a essa categoria está exclusivamente ligada ao pertencimento a essa categoria. Não sei se me entendeu, né? Quer dizer, quando, por exemplo, alguém diz, as mulheres votaram predominantemente no candidato tal, enquanto os homens predominantemente no candidato tal, pois dá a impressão que a única razão pela qual uma mulher votou no candidato tal é o fato dela ser mulher. Né? Então, não sei se você entendeu, você acaba tendo essa relação entre variáveis sociológicas e uma manifestação de voto, essa relação estabelecida em termos estatísticos costuma exaurir o fenômeno da intenção de voto e costuma servir como explicativo da intenção de voto da singularidade de cada eleitor, o que é completamente absurdo. Né? Imagine que alguém diga, professores universitários pesquisados votaram majoritariamente no candidato Z. Pois, eu sou professor universitário, eu votei no candidato Z, então, rapidamente, alguém deduz, votou no candidato Z porque é professor universitário, o que é uma simplificação obviamente idiota. Né? O fato de eu ser professor universitário não explica todo o meu comportamento. Aliás, poderíamos dizer, não explica comportamento nenhum, propriamente. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o trabalho dos institutos de sondagem, ele deveria ser complementado por outro tipo de investigação que eu considero uma investigação mais acadêmica, realizada por pesquisadores de outro tipo, que não os de mercado, e que, de certa maneira, poderiam dar conta da investigação sobre esse fenômeno do voto de maneira menos redutora, menos simplista, menos torta. E isso é feito em muitos lugares, que fique claro, né? Nós poderíamos tentar dizer que o voto é o resultado de uma espécie de encontro. Né? O voto é o resultado do encontro de duas realidades muito diferentes. O voto é o resultado do encontro de uma disposição subjetiva para votar, de um lado, e de outro lado o encontro de uma certa oferta de candidaturas no mercado político do momento. Então veja, existe aí um cruzamento, uma intersecção entre, de um lado, digamos, aquilo que você quer manifestar, e de outro lado, as
condições de oferta do mercado político que são apresentadas. Então, em outras palavras, o voto não existe nem sem esta disposição para se manifestar e nem sem uma certa oferta de candidatos. E uma coisa tem que se adequar à outra, né? Se você tem uma oferta de candidatos e não tem gente para os escolher, não tem voto. Se você tem eleitores querendo votar e não tem candidatos, também não tem voto. Portanto, o voto é um cruzamento, né? Um cruzamento. E eu repito, tanto uma variável quanto a outra são profundamente determinantes dessa escolha chamada voto. Isso significa que essas variáveis que se cruzam, elas podem ser extremamente restritivas uma em relação à outra. Explicando-me melhor. Eu me lembro, certa feita, que nós, para eleger o governador de São Paulo, tivemos que escolher entre Maluf e Fleury. Então, são esses os dois candidatos que foram para o segundo turno. Então, veja que interessante. De um lado, você tem um candidato cuja campanha é escorada na presença ostensiva da polícia e seus métodos os mais repressivos possíveis. E de outro lado, você tem um candidato que mandou invadir uma prisão e, com isso, promoveu a maior chacina em cárceres de que se tem notícia no país. Esses são os dois que disputavam. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, seja qual for a tua disposição para votar, o teu voto terá que ser ou em um ou em outro. Ou então, nulo ou em branco, o que é, digamos, um desaguador de um desencontro, né? O voto nulo e o voto em branco é quando esses dois vetores, digamos, eles se recusam ao cruzamento, tá certo? Mas se excluindo o voto em branco e o voto nulo, você pode ter, digamos, uma oferta de mercado profundamente restritiva das intenções dos eleitores. E o contrário também é verdadeiro, né? Você pode ter um certo momento da vida de uma sociedade, momento esse, digamos, atravessado por acontecimentos e ocorrências muito fortes que determinam uma certa inclinação de voto que pode cercear profundamente os processos de candidatura, né? A oferta política se vê fortemente abalada por uma certa inclinação circunstancial do eleitor num determinado momento, né? Então, eis aí essa primeira ideia, né? O voto como um cruzamento episódico entre uma certa disposição para votar de um lado e de outro lado uma oferta do mercado político naquele momento. Alguém poderia sugerir que deveria haver uma adequação do ponto de vista lógico, né, entre a oferta do mercado político e, digamos, a demanda que está por trás destas disposições de voto. Então, essa observação é pertinente e ela seria mais pertinente se, digamos,
atender à demanda dos eleitores fosse a única variável que incide sobre a definição das candidaturas. E nós sabemos, estudando os processos de definição de quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato, que, digamos, esta demanda eleitoral é apenas uma variável e talvez não esteja entre as mais importantes. Porque, no final das contas, dentro de um partido, muita gente quer sair candidato, só alguns conseguem, e os processos de definição dos candidatos muitas vezes têm a ver com questões de poder dentro da instituição. E essas questões de poder dentro da instituição nem sempre têm a ver com a demanda eleitoral num determinado momento, né? Então, nesse sentido, alguém que é indicado pelo presidente do partido dificilmente ficará fora da lista de candidatos, e isso aí independe um pouco do que a sociedade está querendo naquele momento, né? Então, é perfeitamente possível que nós tenhamos uma oferta de candidatos que, de certa maneira, não está alinhada, num primeiro momento, à demanda de candidaturas que a sociedade gostaria de ter. Okay? Então, isso faz com que o cardápio, não é, de possibilidades de escolha para o eleitor, ele se apresente em forma de lista, né? Em forma de um do lado do outro, e raramente o eleitor é informado ou entende por que são aquelas pessoas que estão lá e não outras. Ou seja, de certa maneira, a candidatura, né, e a oferta do mercado político, ela se apresenta como um dado que mascara, maquia ou esconde as condições da sua definição. Okay? Por que quem vai sair candidato e eu poderia dizer o seguinte, essa ignorância por parte do leitor das condições de definição das candidaturas é uma ignorância que se dá em todos os níveis e para todos os postos eletivos. É claro que no caso do legislativo, essa ignorância é ainda maior. Por que razão o candidato a vereador é esse e não aquele? A menos que você faça parte do processo de escolha dos candidatos, é impossível saber, né? Então, as candidaturas, elas se apresentam como um dado consumado, né? Elas se impõem de maneira tirânica e você, portanto, terá que escolher entre aqueles que estão ali. Então, perceba que as candidaturas, elas condicionam a manifestação política pelo voto. E condicionam de maneira imperativa, né? e digamos, a possibilidade que tem um eleitor de dizer, esses candidatos são todos muito ruins, por que não se troca de candidato? Né? Esse questionamento da oferta do mercado político é um questionamento cerebrino, teórico, acadêmico. Ele não acontece no mundo da vida, né? No mundo da vida, os candidatos se impõem ao jogo eleitoral sem que haja nenhuma possibilidade de negociação nesse nível com os eleitores, né? Então, se você imaginar, então, que a eleição é apresentada como sendo a festa da democracia, né? Você tem aí um primeiro ponto de interrogação espetacular.
Porque se a democracia é a livre manifestação da vontade popular, é preciso deixar claro que pelo sistema eleitoral, a vontade popular se manifesta dentro de critérios pré-estabelecidos que são altamente restritivos, né? Altamente restritivos, por quê? Porque isso, na escolha do executivo, é muito nítida, né? Porque você pode simplesmente não gostar de ninguém ali, e é comum. Quando a eleição se dá em 2 turnos, né? Como sempre a teoria do cobertor curto funciona, se a eleição, o sufrágio universal em 2 turnos garante ao eleito uma maioria absoluta, o que é uma vantagem pouco desprezível para quem vai governar. Por outro lado, você é obrigado a escolher entre 2 pessoas. E é muito comum que as pessoas digam, mas nenhum desses 2 presta, né? Nenhum desses 2 é bom, né? Nenhum desses 2 mereceria meu voto, não escolheria nenhum desses 2. Então, você, muitas vezes, essa indignação, ela se dá de maneira dispersa, e o fato é que, constrangidos ou por livre e espontânea vontade, vamos até a máquina para escolher entre um dos 2 que se impõe como um dado da realidade contra o qual nada podemos fazer. Razão pela qual uma questão política fundamental e que raramente é discutida pelos meios de comunicação e, portanto, pela agenda pública, são as condições de candidabilidade, digamos assim, né? Os processos de definição dos candidatos no interior das agremiações políticas, né? Então, isso é um assunto completamente desprezado pelo noticiário político e completamente ignorado pela sociedade, de tal maneira que somos super livres, né? Podemos escolher entre um playboy e uma inepta. Somos super livres, podemos, né, colocar o nosso voto ou na mão, né, de um fulano que pilota Ferrari ou na mão de um sindicalista. E se nenhum dos 2 me agradar? Foda-se. Essa livre manifestação da vontade popular esbarra num processo de candidatura que se impõe, contra o qual nada se pode fazer. Bom, então essa é um primeiro degrau da reflexão. O segundo degrau da reflexão tem a ver com essa disposição para o voto, sobre o qual passamos a falar, né? Quer dizer, o que leva a pessoa, num determinado momento da sua trajetória, a escolher um candidato em detrimento de outro, né? Nós poderíamos dizer o que leva a pessoa a se manifestar politicamente no momento eleitoral de uma maneira ou de outra, mas dado que essa manifestação é condicionada pelas candidaturas, então podemos substituir uma pergunta pela outra: o que leva uma pessoa a escolher um candidato em detrimento de outro? Nós poderíamos então dizer que o conceito de cultura política aqui possa nos ajudar, e nós estamos aí diante de 3, podemos respeitar aquela tripartição da ideia de cultura política sobre a qual falamos e usá-la para fazer esse diagnóstico, né? Então, existe no momento da escolha, né, de um candidato, poderíamos dizer uma primeira variável teórica que pode incidir. E essa variável teórica é mais ou menos aquilo que você gostaria que o Estado fosse e a sociedade fosse, né? Ou seja, poderíamos chamar isso de representação
do mundo social ideal, né? Então, pelo menos em termos teóricos, não temos como fugir disso. Para você fazer uma escolha de qual é o melhor candidato, você tem que pensar assim, qual desses caras seria mais capaz de trabalhar em proveito da realização da sociedade dos meus sonhos, tá certo? Então, existe uma condição para esse tipo de reflexão, que é ter a sociedade dos seus sonhos, e nós vamos chamar a sociedade dos seus sonhos de representação do mundo social ideal. Olha que bacana, né? Então, eis aí o primeiro elemento. E eu imagino o constrangimento na sala, né? Porque, assim, cada um no íntimo do seu espírito deve ter se perguntado, pô, caralho, então precisa ter uma representação do mundo social ideal? Concorde comigo? Senão você vota para quê? Né? Concorde comigo, escolher um candidato é escolher alguém que vai falar em seu nome e trabalhar em seu nome com vistas a uma certa transformação da realidade no sentido que você deseja. E é claro, como esse trabalho não vai impactar só a sua vida, mas vai impactar a vida de toda a sociedade, pois então não há a menor dúvida, toda escolha eleitoral parte de uma premissa que é a existência de uma certa representação da sociedade ideal, né? Professor, eu lhe garanto, faz 40 anos que eu voto e eu nunca pensei numa sociedade ideal. Então, eu me pergunto, por que demônios votou em quem votou? O que você espera que ele faça? Que tipo de regra você espera que ele estabeleça e com que finalidade, né? Então, não sei se me entende. Essa representação da sociedade ideal, ela pode ter uma complexidade muito variada. Não sei se você me entende. Às vezes as pessoas elas têm idealidades fragmentadas, certo? Então, por exemplo, alguém vai para Miami e volta pensando assim, puxa, como seria bacana se tivéssemos aquelas lojas, aquelas limusines, aqueles coisas legais e tal. Então percebe que essa ida a Miami acaba participando dessa idealidade, desse imaginário. Está me acompanhando? Não. Então, qual é a sua sociedade ideal? Aí vem a praia em Miami com pessoas ricas, bacanas, perfumadas, bem vestidas. Isso é uma beleza, né? Então, isso pode ser um fragmento de referência para você. Então, naturalmente, se você tem esse fragmento na cabeça, e digamos que você só tenha isso, então, quem é dos candidatos que melhor pode fazer do país uma grande Miami, né? Você sabe que se você está achando que eu estou falando é absurdo, e eu acho que não acha, né? Tanto é assim que muitos foram para Miami depois. Quer dizer, dada a impossibilidade de fazer daqui uma Miami, pois então vamos fazer uma coisa mais fácil. Vamos morar lá. Não é bacana? É bem legal. Miami como fragmento da sociedade ideal. Você poderia ter outros fragmentos de sociedade ideal, né? Sei lá. Eu poderia citar um outro exemplo. Tinha uma época que estava muito na moda o tal do kibbutz em Israel, né?
outro tipo de organização da vida social, nada tem a ver com Miami, mas tem a ver com coletivização e não sei o quê, e isso aí, muitas vezes, um momento atravessou muito o imaginário. O fato é que não adianta, caso você queira ter alguma consistência de voto, evidentemente, que essa ideia do que a sociedade deveria ser é um elemento absolutamente fundamental. Por quê? Porque no final das contas você está escolhendo pessoas que tomarão decisões, eu repito, transformadoras da sociedade, regulamentadoras da sociedade. E, portanto, é para tirá-la da situação em que ela está e levá-la para uma situação em que ela não está ainda. Então, é claro, a escolha do candidato é consistente porque ela supõe uma adequação entre as características do candidato e a representação da sociedade ideal que você gostaria que se tornasse realidade no lugar onde você vive. Então, vamos imaginar que alguém tenha como representação da sociedade ideal empresas pujantes, né? Multinacionais ou não, né? Ganhando muito dinheiro, com desenvolvimento, trabalhadores trabalhando, e, portanto, digamos, gente rica cada vez mais rica, e isso significa uma sociedade de conforto, de compra, de consumo, etc. e tal. Vamos imaginar que a sua representação de sociedade ideal seja essa. Então, aí você olha para os candidatos e você se pergunta qual será desses dois que pode levar o Brasil a ser uma espécie de imensa berrine, né? Com shopping JK né? Bancos internacionais, gente perfumada, indo comer rápido, agitada, e falando do movimento da bolsa, e pessoas de sapato super bem engraxado, desfilando, etc. e tal. E aí você olha para os candidatos e quem será desses dois que pode fazer do Brasil uma imensa berrine. Haverá quem tenha outro tipo de concepção de sociedade ideal. E, por exemplo, imagina uma sociedade mais igual, né? Com a eliminação da pobreza extrema, né? E, portanto, com o advento de uma classe média, onde, com o dinheiro melhor distribuído, haverá menos indignidade, menos distorções das condições de vida. Haverá quem pense, por exemplo, no lugar de uma sociedade de latifúndios como é a nossa, uma sociedade de pequenas propriedades rurais, né? Onde digamos, haja uma maior corresponsabilidade pela produção dos alimentos e fiquemos menos na dependência de grandes produtores rurais. Haverá quem pense, por exemplo, numa sociedade organizada em termos de cooperativas, né? Cooperativas bom, como eu estou aí pelo mundo o tempo inteiro, nossa, esses que são favoráveis a uma sociedade organizada em cooperativas têm argumentos fortíssimos para defender seus pontos de vista, né? Sei lá, argumentos como, por exemplo, quanto mais rico o país, mais cooperativista ele é, né? Canadá, Alemanha, informações como, sei lá, 80% da economia do Canadá é movimentada por cooperativas, na Alemanha 78%, no Brasil 8%. Então, qual será desses candidatos aquele que pode promover, digamos, uma integração da sociedade num esquema participativo, onde todo mundo é levado a deliberar junto, a decidir junto, etc. e tal. Então, é outro tipo de representação do mundo social ideal, e eu não sei se você me deixar aqui
eu poderia ficar falando de representações diferentes do mundo social ideal eternamente. E aí, é claro, a partir dessa representação do mundo social ideal, você precisa fazer uma análise dos candidatos, de suas propostas e de suas competências, para saber qual deles é mais, digamos, apto a levar a sociedade a esse estado de idealidade que você imagina. Está perfeito isso aqui? Não. Vamos imaginar que você não tenha a menor ideia de como você gostaria que a sociedade fosse. Ah, bom, tá. Vamos pegar uma outra representação de sociedade, eu já ia esquecendo das principais. Quer dizer, uma sociedade de alguém que assiste o Datena diariamente, por exemplo, né? Quer dizer, uma sociedade, digamos, repressiva, né? Sociedade repressiva. Então, é claro, eu vou escolher o candidato que mais oferecer repressão, né, à própria sociedade, né? No sentido de colocar na cadeia todos aqueles que não respeitarem as regras e deixar do lado de fora só aqueles absolutamente imunes e isentos desse ou daquele tipo de ato ilícito. E aí, é claro, eu vou eleger candidatos que proponham a redução da maioridade penal, eu vou, né, candidatos que proponham, digamos, um investimento cada vez maior no aparelho repressivo do Estado, nas polícias, no aparelhamento das polícias, etc, etc. Vamos imaginar que você queira uma sociedade onde, pelo investimento na educação e pela revolução escolar, você tem uma nova sociedade que precise menos de polícia. Então você vai escolher candidatos que vão defender que entre botar dinheiro em polícia e botar dinheiro em escola, é preferível botar dinheiro em escola, porque lá na frente vamos ganhar com isso e não vamos precisar ter tanta gente presa, porque gente presa é uma espécie de falência da sociedade. Imagine a radicalização disso, né? A radicalização disso é todo mundo preso, o que seria, de certa maneira, a prova definitiva do erro, não é? Então, se quiser eu continuo, mas eu juro que agora eu paro. Então, essa representação de sociedade ideal é justamente o que muitos chamam de ideologia, certo? Você escolherá o seu candidato em função de uma certa ideologia. E eu insisto, né, aqui, e se eu dei tantos exemplos foi para você perceber que, em termos teóricos, você poderá ter infinitas ideologias, ou, se você preferir, infinitas ideias de sociedade que você gostaria que acontecessem, né? A ideologia não tem fim, né? E por quê? Porque justamente como ela aponta para o que deveria acontecer, pois o que deveria acontecer não tem limite. Entende? É completamente diferente de você fazer uma reflexão sobre a realidade como ela é. Porque a realidade como ela é, por definição, é uma só, a realidade. Portanto, a avaliação dessa realidade como ela é restrita à própria realidade. A ideologia não. A ideologia não tem nenhuma realidade para lhe dar limites. E, portanto, dentro de uma primeira perspectiva, né, essas representações de sociedade ideal podem ir ao infinito. Elas não têm limite. Elas não têm limite, né? Haverá uma potencialidade infinita no imaginário ideológico do cidadão. Eu imagino uma sociedade como a das formigas, eu imagino uma sociedade, sei lá,
todos vestidos igual e sem, todos com o mesmo uniforme de camisola, e é bem bacana porque você poderia imaginar, por exemplo, uma sociedade onde todas as casas sejam iguais. Você poderia imaginar uma sociedade onde as pessoas ficam morando nas casas um mês e depois troca, todo mundo troca assim para não gerar apego a patrimônio, nada disso, troca. Você podia imaginar uma sociedade onde todas as escolas tivessem o mesmo nível, né? Que houvesse, por exemplo, exames e provas realizados pelo Estado, não só no fim do processo, mas durante todo o processo, né? Você poderia imaginar uma sociedade onde a criança nasce, ela se despede da família e a educação da criança completamente administrada pelo Estado, né? Você podia imaginar uma sociedade, não sei se você percebeu, né? O senhor é louco. Não sou louco, não estou dizendo que eu assino embaixo todas essas representações de mundo social, até porque elas são contraditórias entre si. Eu estou apenas dizendo que potencialmente não tem limite. Tá ok? Né? Então, esse é o primeiro dado. Existe uma representação de sociedade ideal e a escolha de um candidato pressupõe algum tipo de inclinação ideológica, né? Algum tipo de ideia, né, de sociedade, né? Então, vamos imaginar que você realmente acredite que o melhor dos mundos possíveis é aquele mundo onde ninguém vai te dar um tiro, né? Então, sei lá, uma perspectiva dateniana de vida em sociedade. O melhor dos mundos possíveis é quando você não leva tiro. Então, evidentemente, você tenderá a escolher o candidato que melhor se apresentar como protetivo da tua integridade física. Tá certo? Você sorri, né? Mas este é o critério. Tá certo? Se você quiser um dia fazer uma carreira política e quiser ganhar, não, você quer ganhar. Se você quiser perder, fique à vontade. Se você quiser perder, defenda a escola, por exemplo, né? Agora, se você quiser ganhar, apresente-se como aquele que garante que o seu eleitor não será fisicamente agredido nunca. E você terá sucesso. A prova disso, veja o resultado das avaliações da redução da maioridade penal no Congresso. E você verá como é que o Congresso pensa, e o Congresso é a amostra dos vitoriosos, né? O Congresso é a amostra vitoriosa. Veja como ele pensa e você entenderá, né? Digamos, uma coisa fundamental. Existem certas ideias a respeito do mundo que são, digamos, mais aplaudidas do que outras. Então, esse é um segundo passo que nós temos que tratar aqui. Quer dizer, potencialmente as ideologias podem se multiplicar ao infinito. Mas na hora que elas, digamos, pertencem ao mundo da vida, né? Na hora que elas entram no mundo das relações sociais, na hora que elas se tornam um problema político de verdade, essas ideologias, elas estão em enfrentamento, elas estão em disputa, elas são excludentes umas das outras. E, portanto, há uma tendência de que algumas sejam vitoriosas sobre outras. Algumas tendam a desaparecer. E, portanto, no mundo da vida, você assiste a uma redução da complexidade ideológica inicial no sentido da sua concentração progressiva. Não sei se você entendeu. Funciona mais ou menos como o dinheiro, né? O dinheiro sempre acaba na mão de 2 ou 3, pois as ideologias
também funcionam assim. Elas estão em competição e, portanto, muitas desaparecerão em proveito de outras. Esse processo é um processo tão claro e escandaloso que muita gente já escreveu sobre o fim das ideologias. E o que significa o fim das ideologias? Significa, na verdade, todos pensamos a mesma coisa. Não é? E vamos imaginar que alguém pense assim, democracia, liberalismo, direitos humanos, né? Livre iniciativa, etc. e tal. Aonde que não tem isso? Não tem isso em algumas periferias remotas do mundo, né? Como, por exemplo, a América Latina, alguma coisa assim. Né? Quer dizer, o que é a esquerda? A esquerda é a reunião de toda ideologia que escapa à hegemonia do liberalismo, capitalismo, direitos humanos, burguês, etc. E aonde tem isso? Bom, tem isso em lugares longínquos do centro do mundo, né? A esquerda é uma espécie de resquício latino-americano em vias de desaparecimento, né? Não sei, é claro que existem também esquerdas religiosas que ainda professam outro tipo de ideologia, e haverá, sei lá, não sei ainda, tem Coreia do Norte, alguma coisa assim. Tirando isso, o mundo reza a mesma cartilha. Existe, portanto, uma concentração ideológica em torno de 5 ou 6 ideias que definem tudo e fazem com que o McDonald's seja o mesmo sanduíche em qualquer lugar do mundo, simbolizando a mesma maneira de pensar. Quando há lugares onde se pensa diferente, pois o poder hegemônico da ideologia não consegue garantir uma paz pensante, costuma haver guerra, não é? Então, inventa-se, por exemplo, que o Saddam Hussein tinha armas químicas, e são, né, gozado como todos nós ficamos sabendo que era mentira, mas não tem problema. Tem gente que pode mentir à vontade, não tem problema. Vai-se lá, destrói-se o país, mata-se o coisa. Por quê? Porque a ideologia hegemônica exige uma certa fagocitose de todos aqueles que se atrevem a discordar dela. Ok? Então, nesse sentido, é preciso entender que, digamos, essa diversidade teórica inicial tende a uma aglutinação, a uma concentração, a uma simplificação, a uma reunião progressiva, né, com a eliminação das diversidades em torno de uma ideia hegemônica, uma representação hegemônica de mundo. E, é claro, isso faz com que, na hora dos candidatos se apresentarem, essa representação de mundo ideal, ela quase que nem é comentada, porque ela é tomada como óbvia. Certo? Ela é tomada como óbvia. Eu sou o melhor candidato para fazer advir a sociedade melhor. E qual é a sociedade melhor? É aquela que todo mundo acha que é. Né? Há uma certa concordância presumida em torno da sociedade ideal. Ficou claro isso até aqui? Não sei se... Né? Então haverá divergências de circunstância, né? Mas na hora que uma candidata ou um candidato eleito pega para ministro da Economia alguém do partido que acaba de ser vencido, fica evidente que tantufas. Estamos todos, digamos, regidos pela mesma cartilha. Tanto faz. Né? Ok? Né? Muito bem.
Então eu falei da representação de sociedade ideal, falei da sua teórica e potencial diversidade e falei da sua tendência no mundo da política a uma concentração progressiva através da fagocitose, da aglutinação de elementos diferentes vencidos em torno de uma mesma ideia. Nós poderíamos pensar, num segundo momento, além dessa representação da sociedade ideal, nós poderíamos pensar numa espécie de socialização política. E aqui vem um segundo aspecto importante do nosso estudo de hoje, ok? A socialização política. O que levaria alguém a optar por um partido ou outro, o que levaria alguém a escolher um candidato e não outro, etc. Vamos imaginar uma realidade que não nos é familiar, mas vamos imaginar alguém que tenha nascido no seio de uma família de militantes. Então, evidentemente, essa criança, ela tem, desde que nasce, em torno dela, pessoas falando em participação política, filiação partidária, escolha de candidatos, momentos eleitorais, torcida por um candidato em detrimento de outro, e essa criança conviverá com tudo isso. Naturalmente, existe aí uma situação muito particular em que essa criança já tem na sua socialização primária, digamos, a vida política como parte do seu cotidiano. Naturalmente, você tem aí todas as chances de ter um militante desta mesma linha. Então, você tem estudos pelo mundo inteiro que mostram que a chance de um indivíduo se tornar militante é diretamente ligada a uma militância aprendida enquanto socialização primária em famílias de militantes, ou famílias de militantes tendem 89% a ter filhos que têm a mesma militância, um milhão de coisas que mostram esse tipo de encaminhamento. Muito bem. Claro que isso nos faz pensar no contrário disso. Por quê? Porque na nossa sociedade, digamos, isso nos é mais familiar. Você imagina, por exemplo, uma criança que nasce no seio de uma família que durante 4 anos não fala de política em momento algum. Que de 4 em 4 anos houve comentários como isso é uma desgraça ter que ir votar, e episodicamente em quem você vai votar? Vou votar em qualquer um só para me livrar disso e não sei o que, etc. Então, naturalmente, eu não preciso dizer que pelas mesmas razões você tem aí todas as chances de ter alguém desinteressado pelas questões políticas, e eu diria mais, não só desinteressado, mas incompetente para se interessar, né? Não tem nem mesmo o ferramental cognitivo necessário para manifestar algum tipo de interesse. Okay? Então, eu criei 2 polos ideais de situação para você perceber mais ou menos dentro dessa, digamos, participação política ideal e, de outro lado, o zero de participação política, como é que nós poderíamos encontrar uma verdadeira escala, uma escala de envolvimento e de engajamento nas questões políticas, etc. Desde aquele militante que vai ao partido todo dia, né? Daquele militante que participa das decisões do partido, daquele militante que se prepara para os momentos eleitorais como alguém se prepararia para o desfile de uma escola de samba,
desde aquele militante que chora a derrota de seus candidatos, desde aquele militante que até aquele indivíduo que zero absoluto, etc. Tal. Você tem aí uma verdadeira escala de intensidade em termos de participação política, que cria condições de socialização mais ou menos favoráveis à gestação de um cidadão participativo. Ok? Está perfeito isso que eu disse aqui? Não sei se isso vos é familiar. Evidentemente, numa sociedade como a nossa, com baixíssimos índices de politização, o mais provável é que tenhamos uma concentração dentro dessa escala mais próxima do desinteresse absoluto do que do interesse absoluto, ok? De uma maneira geral, não é? Muito bem. E eu me atrevo a dizer que esse desinteresse, ele apesar das redes sociais, o desinteresse pelo jogo político partidário, tal como ele se apresenta, ele é crescente, né? Ele é crescente. O que há, sim, é o surgimento de novas formas de participação política, mas que são, de certa maneira, paralelas às escolhas oficiais e institucionalizadas, né? Então, isso é outra coisa. Mas, tal como o jogo político se apresenta, esse desinteresse tende a ser crescente, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Muito bem. Poderíamos, então, pensar num conceito de hábitos político. E isso é o miolo aqui da nossa aula de hoje, né? O conceito de hábitos políticos. O conceito de hábitos é um conceito proposto pelo professor Bourdieu, novamente, tal como o conceito de campo, e, portanto, ele vai requerer de você uma certa atenção para nós entendermos bem do que nós estamos falando. O professor Bourdieu entende por hábitos um conjunto de é um conceito complexo, hein? Então, ele é, ao mesmo tempo, uma maneira de pensar e uma maneira de agir, né? Portanto, ele é, ao mesmo tempo, um conjunto de esquemas de classificação do mundo e, ao mesmo tempo, um conjunto de disposições de ação, né? Que são aprendidas ao longo de uma certa trajetória social, ok? E que se estabelecem e são determinantes sem que você tenha, digamos, plena consciência da sua existência. Ok? Estou dando aqui uma definição, conjunto de esquemas de classificação do mundo, conjunto de disposições de ação que se incorporam ao longo de uma certa trajetória no mundo social, e que funcionam como uma orquestra sem maestro, como ele diz, né? E que, de certa maneira, participam da sua vida sem que você tenha, digamos, que isso te dispensa permanentemente o cálculo custo-benefício ou o cálculo racional de como agir. Faz você agir sem que você precise pensar para agir. Eis aí a ideia de hábitos. Bom, vamos esmiuçar isso aqui, né? Porque nós temos que sair da ideia de hábitos e chegar na ideia de hábitos político, o que é uma sofisticação para nós. Porque numa sociedade como a nossa é mais fácil enxergar tudo fora da política do que dentro, né? Então, eu começaria lembrando a você que muitas das coisas que você faz
sem pensar. E, portanto, existe uma espécie de razão prática que vai além da tua atividade deliberativa racional. Então, eu vou começar. Eu imagino que muitos daqui saibam dirigir. E eu imagino que tenham aprendido a dirigir em algum momento. E eu imagino que se lembrem de quando aprenderam a dirigir. E quando vocês aprenderam a dirigir, vocês certamente faziam assim. Bom, ligar o carro. Pé esquerdo na embreagem. Pé direito no acelerador. Câmbio na primeira marcha. Solto levemente o pé, tiro levemente o pé da embreagem. Aperto levemente o pé do acelerador. O carro começa a se deslocar. O carro já está em movimento. Pé na embreagem. Passagem para a segunda marcha. Continuo apertando o acelerador. O carro já está em velocidade razoável. Pé na embreagem. E aí você ia repetindo isso. A menos que você tenha algum problema, depois de um certo tempo você deixou de fazer tudo isso. Procede ou não? E você, portanto, dirige pensando em outra coisa. Entendeu esse primeiro exemplo? Esse exemplo é ótimo, mas ele ainda não serve para nós. Porque o hábitos, ele tem a ver com a vida em sociedade mesmo. Então, nós vamos passar para um segundo exemplo. Você é aqui de São Paulo e resolve viajar pelo Brasil. Você vai conhecendo pessoas. E uma coisa que te chama a atenção é que são poucos os lugares em que na hora de cumprimentar você cumprimenta com um beijo só, como aqui. Haverá o de 2 beijos, haverá o de 3 beijos. Aí você, por exemplo, vai para o Rio, onde são 2. E embora já tenham te dito que são 2, você sempre dá um só, deixando a outra pessoa com o pescoço duro. Então, claro, uma análise simples mostra que existe um hábito de cumprimento que vai além da tua atividade deliberativa, porque senão você já teria botado 2 no lugar do 1. E não é bem assim. É preciso que um novo hábito se sobreponha ao primeiro. Enquanto isso não acontecer, você continuará dando fora. Qual é a vantagem desse exemplo em relação ao automóvel? A vantagem desse exemplo é que fica claro para você que você aprendeu a dar um beijo só beijando as pessoas, provavelmente. Portanto, você, através de um processo de observação prática e de convivência mesmo, você incorporou uma regra de conduta que é a regra do monobeijo, certo? E você, mudando de lugar de convivência, tenderá a incorporar uma nova regra, que é a regra do bibeijo. Qual é a ideia que você rapidamente aprende? Que dependendo do universo social em que você estiver, você poderá aprender regras de conduta que se incorporam e que dispensam cálculo e que são, digamos, definidos por esses universos. Troca o universo, troca a regra e são comportamentos sobre os quais você não pensa para agir. Ficou claro isso, segundo exemplo? Tá ok? Você não reage muito não, mas eu te entendo. Né? Fica aí me olhando estupefato.
Qual é a tese do professor Bourdieu? Porque nós não chegamos no hábitos ainda, né? Habitus, como ele dizia. O que ele chamava de hábitos não é o beijo em São Paulo e no Rio. Não. Ele dizia que cada campo social é um espaço particular de socialização definidor de um certo comportamento que se impõe e que dispensa cálculo custo-benefício. Então perceba que o conceito de hábitos não é cortado por São Paulo ou Rio, mas é cortado pelo campo jurídico, campo econômico, campo jornalístico, campo publicitário, campo etc, etc. Então, qual é a ideia? Se você dá um beijo só porque você mora em São Paulo e em São Paulo as pessoas dão um beijo só e porque as pessoas dão um beijo só, você passa a dar um beijo só sem pensar em dar um beijo só, porque ninguém dá um beijo dizendo, vou dar um único beijo. E é muito interessante, já parou para pensar se é na direita ou se é na esquerda? Pode observar, é também regulamentado, você não precisa pensar para isso, etc e tal. Pois muito bem, Bourdieu dirá, ser de São Paulo não é uma variável única. A reflexão sociológica que eu proponho é o seguinte, o pertencimento a um certo campo também é um espaço de socialização, de encontro preferencial, um orbital onde estatisticamente as pessoas tendem a se encontrar mais e que também é gerador de comportamentos mais sutis e mais sofisticados do que dar beijo, ou dirigir o seu carro, e que são determinados por essa socialização. A isso chamamos de hábitos. Você enxerga esse hábitos? Nossa, quanto mais estruturado o campo, mais a ideia de um hábitos de campo se mostra cristalina. Vamos pegar 2 exemplos. O campo jurídico, aonde basta você olhar para a pessoa e você percebe que ela é agente do campo. Se ela abrir a boca, então, isso fica evidente, mas tem maneira de vestir, tipo de mala carrega, maneira de andar, maneira de usar, maneira de arrumar uma coisa, maneira de falar, maneira de se comportar, maneira de não sei o que são reveladoras do pertencimento a um certo campo, e nenhuma desses comportamentos ele é definido conscientemente, isso é aprendido, é imitado, é observado no seio de um espaço de relações sociais. E se você pegar o campo publicitário, impressionante, né? Assim, né? Coisa, jeito, sapato cortado, guilhotina, jeito, coisa, a calça rasgada, não sei aonde, a tatuagem, né? Aquele jeito, papapá, aquela coisa. Nossa, só não vê o campo publicitário quem não convive com publicitários. É impressionante, eles frequentam os mesmos lugares, eles têm o mesmo jeito de falar, eles se tomam por diferenciados, eles têm uma espécie de bênção transcendente que é uma coisa implícita do campo. Basta você ver, né? O sujeito se auto-intitula criativo. Eu sou um criativo. Quer dizer, isso por si só já é aberrante em qualquer lugar do mundo, como assim, criativo, né? E eu sou o quê? Um robô, né? Eu sou um criativo. O campo publicitário tem, por exemplo, o departamento de inteligência, o que é fabuloso. Os outros departamentos, então, são departamentos de quadrúpedes, de jumentos, não sei o quê. O campo publicitário tem todas as regras próprias que só funciona ali. Fora dali você olha, não entende porra nenhuma. Se você quiser, podemos pensar no campo acadêmico e o hábitos acadêmico, né? Eu me lembro de quando eu prestei concurso aqui, o meu filho mais velho era pequeno, os outros não eram nem nascidos, e ele dizia, você vai ganhar muito agora. E eu dizia, não, vou ganhar menos. E ele dizia, mas então para que você estuda tanto? E isso é muito interessante, porque para quem é do campo acadêmico, isso é uma obviedade sobre a qual não se discute, é uma evidência, né? Então, eu não sei se você começa a perceber que existe uma espécie de conjunto de comportamentos que são definidos no seio de campos que têm uma estrutura própria
e que tem um jeito próprio de socializar, e que tem um jeito próprio de fabricar o comportamento legítimo dos seus agentes. Eu vou mais longe, hein? Quando você presta o exame da ordem para ser advogado, o que é de fato avaliado ali não é o seu conhecimento jurídico. O que é de fato avaliado ali é a sua inserção no campo por intermédio de um certo hábitos, né? Tanto é assim que se você usa um linguajar que não é o linguajar propriamente jurídico, isso é definitivo na sua aprovação, sobretudo na segunda fase, onde você tem que construir uma peça e, portanto, você sabe que o jeito jurídico de escrever não tem porra a ver com nada mais no mundo, né? É uma coisa absolutamente própria, particular, cheia de palavras que não tem sentido nenhum, etc. e tal. Então, nesse sentido, os campos, eles são ciosos do jeito de ser dos seus agentes. Muito bem. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, que se você tiver interesse, você pode ler. O livro se chama O Hábitos na Comunicação, pela editora Paulus. É um livro acadêmico. Assim, eu mesmo não me atreveria a reler. Chatíssimo, né? Sabe, livro que você escreve para ninguém ler, né? Mas eu tenho que dizer que eu escrevi. Está escrito. A coleção é aquela da Paulus, que é uma coleção super sofisticada. Só os grandes nomes da comunicação escreveram nessa porcaria e, por um erro editorial, eles me puseram no meio e eu, nessa época, falava muito sobre essas coisas e eu fiz muita pesquisa sobre isso, né? Muita pesquisa sobre isso. A minha livre docência mesmo foi sobre esse assunto, ou seja, um conjunto de implícitos do agir jornalístico, né? E que fazem parte do hábitos jornalístico. É impressionante como, por exemplo, algumas frases são reveladoras do hábitos jornalístico, né? Quando Bourdieu diz que são esquemas de classificação do mundo, esquemas mentais, né, de classificação do mundo, e que são definidos num processo de socialização e que você toma por, o jeito jornalístico de pensar, né? Então, e é muito interessante, porque é esse jeito jornalístico de pensar que define a pauta, que define o que é importante e o que não é importante, que define dentro da pauta a hierarquia dos fatos, né? Então, há um jeito próprio de pensar. E é muito interessante, porque os próprios jornalistas, né, eu tenho declarações, por exemplo, de gente que trabalhava em jornal e foi para a televisão, ou foi para a internet, ou foi para o rádio, ou foi, né, e eles dizem, nossa, tiraram o meu chão, né? Todas as certezas que eu tinha foram questionadas. Você muda um pouco o universo aonde você está, você abala as certezas que te eram tão, assim, tão reconfortantes, né? Tão reconfortantes. Tem um jornalista esportivo chamado Milton Neves, e durante anos ele fez um programa chamado Terceiro Tempo na Rádio Jovem Pan. E aí ele foi trabalhar na Band e ele fazia o Terceiro Tempo na Band. E ele tem uma declaração muito interessante. Ele diz assim, eu fazia o Terceiro Tempo na Jovem Pan de olhos fechados. Veja a expressão que ele usa, porque é quase que a definição de hábitos de Bourdieu traduzida por popular, né? Eu fazia o Terceiro Tempo na Band na Jovem Pan de olhos fechados. Quando eu fui para a televisão, nossa, me tiraram o chão. Eu me tornei lento porque eu tinha que pensar em cada coisa que eu ia fazer, coisa que eu não precisava fazer antes. Veja, é muito interessante quando um jornalista diz eu fazia o programa sem precisar pensar. Claro, eu tenho uma outra frase muito legal de um fulano
cujo nome eu já esqueci, porque, puxa, ele foi meu chefe lá em Santos. Ele escreveu um livro que era um clássico na década de 70, chamado Release Mania. E na época do Fernando Henrique tinha um negócio chamado Provão, que avaliava no final do curso universitário os cursos, o Provão. E aí ele que fazia o Provão de jornalismo. Gerson Moreira Lima, pronto. Gerson Moreira Lima. E esse Gerson diz para mim, o grande problema do aluno de jornalismo que não fez estágio é que ele não tem reflexo de pauta. A expressão é fantástica, né? Porque sabe o que é reflexo, né? Você que diz que não. Como é seu nome de barba aí? Jairo. Tiago? Pô, eu sou surdo mesmo. Desculpa. Dobre a sua... cruze as suas pernas. Isso. Não, mas cruze... Isso. Agora dê um karatê embaixo do joelho. Ah, você não tem reflexo de pauta. Entendeu agora o reflexo que ele está se referindo? Reflexo de pauta é saber que é pauta sem precisar pensar, porque você não pensa para subir a perna. Se você pensar para subir a perna, justamente quem movimenta a perna não é o reflexo. É uma deliberação que, né, manda o músculo subir. O reflexo é o que acontece com você sem você precisar pensar. Então, eu vou repetir a frase, porque ela é incrível. O problema do aluno de jornalismo que não fez estágio é que ele não tem reflexo de pauta. Então, ele precisa pensar. Veja, eu vou repetir. O problema é que ele precisa pensar. E aí, é claro, no jornalismo de hoje, não há espaço para gente que perde tempo com isso. É preciso ter rapidez, agilidade, estar antenado, não sei o quê. Perceba, tudo isso é uma espécie de hábitos que faz com que você seja competente exatamente quando você sabe, sem precisar pensar. Você quer, eu te dou mais declarações. O Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, me diz, quando eu sei, eu estou de férias e eu vejo alguma coisa acontecendo, eu não posso me impedir de enxergar na folha como é que a notícia vai sair. Isso é hábitos, né? Eu não posso me impedir de. Quer dizer, é um saber prático que dispensa reflexão, dispensa cálculo, dispensa estratégia e assim por diante. Está perfeito isso aqui? E eu posso te garantir uma coisa, se você não entendeu completamente o que estou falando, é por pobreza de inserção em campo. Porque se você pertencer a um campo estruturado, isso é de uma obviedade, né? Por exemplo, se você, sei lá, trabalha na Berrini e trabalha na Unilever e come no shopping Morumbi, tal, você vai ganhar um hábitos corporativo. Sabe, hábitos corporativos? Gente que trabalha em empresa, gente que coça a gravata assim e coisa. É todo um maneirismo, é toda uma maneira de falar, é toda uma maneira, né? O lugar onde come, a maneira como fala, a maneira como não sei o quê, né? E é todo um teatro mesmo, mas não é um teatro cínico, é um teatro incorporado, né? Tablet em cima da mesa, sempre... aparentemente preocupado com alguma coisa, né? Sempre, né? Então, tudo isso é socialização. É socialização, né? Se você for almoçar aqui na USP e você for almoçar no restaurante Barbacoa do Shopping Morumbi, não tem como não enxergar que as pessoas agem diferentemente. Elas falam diferente, elas comem diferente, elas andam diferente, elas coisam diferentes, tudo diferente, né? Pois muito bem. Nós poderíamos, então, a partir de agora, refletir sobre o hábitos político. E nós vamos refletir sobre o hábitos político em duas perspectivas diferentes.
que são, a primeira, o hábitos do profissional da política. E a segunda, o hábitos político do não profissional da política, né? O hábitos político do eleitor, o hábitos político do militante, o hábitos político do não iniciado, né? Daquele que não vive da política. Bom, a reflexão sobre o hábitos político entre os profissionais da política é alguma coisa absolutamente deliciosa de fazer. Por quê? Porque, de certa maneira, esse hábitos político é o mesmo que contamina atores políticos de agremiações adversárias. Isso é muito interessante. Quer dizer, é através do hábitos que você enxerga que, bom, o deputado X do governo e o deputado Y da oposição vão lá, xingam, gritam, não sei o quê, acabou, eles são contaminados pelo mesmo processo de socialização e, portanto, eles têm pontos de tangência impressionantemente semelhantes e, por isso, eles jogam o mesmo jogo, né? E, portanto, eles progressivamente agem da mesma maneira, né? É incrível isso, né? É muito legal. Tem um jornalista do Jornal da Globo que chama Heraldo Pereira. Visualizou, não? É um cara muito educado, que agradece a audiência, diz que é sinal de prestígio para o Jornal da Globo, não sei. E todo dia tem um problema político, então ele pega um parlamentar que defende uma tese e o parlamentar que defende a tese contrária, coloca os dois lado a lado, dá a palavra para um, dá a palavra para outro. Ontem estava o Arnaldo Faria de Sá junto com outro gordinho, e era impressionante até a semelhança física dos dois, os dois, né, e um falando X, o outro falando o contrário de X, etc. e tal. É muito interessante quando você assiste isso, não pela televisão, mas lá. Por quê? Porque quando corta a cena, os dois que estavam se xingando há 10 segundos saem rindo e vão tomar café. Não sei. Então, é um negócio enlouquecedor, porque você vê que eles praticamente se ofendem ali. Aí você tem a impressão assim, acabou a reportagem, um vai para um lado, outro vai para o lado, nunca mais se olharão na cara e não sei o quê. E saem os dois dando risada, provavelmente vão trocar sugestões de delícias, né? E prazeres a obter. São amigos, né? Quem denunciou isso foi um casal de amigos. O casal de amigos ficou esquisito. Uma dupla de amigos um pouco estranha. Até porque foram adversários em eleição presidencial, que são o Afif e o Lula. Você imagina, o Afif, fundador do PL, Partido Liberal. O Lula, fundador do PT, Partido dos Trabalhadores. Então, nada simbolicamente mais hostil. Nada simbólico, né? Do ponto de vista ideológico, os dois professam representações de mundo opostas. E, no entanto, eles eram inseparáveis, porque contaminados pelo mesmo hábitos, né? Afinal de contas, a gente é muito parecido.
muito parecido, na maneira de agir, maneira de pensar, maneira de ver as coisas, né? Afinal de contas, se você passa 30 anos da sua vida lutando pelo poder e fingindo defender os interesses da população, e o outro faz a mesma coisa, não é possível que você não fique amigo. Não é? Então, no final das contas, existe um hábitos político muito interessante a ser investigado, né? E da mesma maneira, sabe que você coloca a primeira, a segunda pensando, terceira e quarta, e depois você não pensa mais, pois é nítido. Se existe uma diferença no Congresso, é entre o deputado de primeira vez e os outros. Isso sim é nítido, né? E veja, eu vou mais longe. Não é só na faculdade que tem trote, né? Trote tem, na verdade, em qualquer instituição. Pode se chamar assim ou pode chamar diferente. Mas o trote. E o que é o trote? O que é o trote? O trote é a condenação de um agente social desprovido do hábitos do lugar. Você não é ainda um dos nossos, mas nós vamos quebrar o seu galho e deixar você aprender a ser um dos nossos. Veja o discurso de vocês nas formaturas. Eu, nos últimos 15 anos, sou figura carimbada nas formaturas. Invariavelmente, ser ecano é ter um espírito de não sei o que. Pois esse tal de espírito de não sei o que é hábitos, é um jeito particular de ser que você aprende a ser frequentando pessoas que são num determinado lugar todo dia. Então, se você convive com ecanos todo dia, pois o deputado convive com um deputado todo dia. Seria idiota se ele não virasse um. Se ele não virasse um. Eu tenho um amigo que até gostaria muito que viesse um dia conversar com vocês, quem sabe no próximo semestre. Ele foi deputado federal 2 vezes, foi até prefeito. Foi meu professor e agora é meu aluno. Bom, então de vez em quando a gente vai jantar e você vê o hábitos político, né? Eu entro para jantar, o foco é aonde? Né? Outro dia eu fui num restaurante chamado Italy, procede isso não? Italy, muito bom, recomendo, hein? Barato, assim, quebra bem o galho, quer dizer... Né? Para quem vai com um deputado, 30 conto o prato roda bem, né? Podia ser uma facada muito pior, né? Fui tal no Italy. Eu entro para comer um espaguete, o meu foco é no espaguete, eu nem vejo quem está do lado, né? Ele, foda-se o espaguete, desde que ele entrou, cumprimenta o cara, cumprimenta esse, vem, vai na mesa, fala, vai nas coisas, cumprimenta o dono do restaurante, não sei o que e tal. O espaguete é a única, a impressão que eu tenho é que ele já sai comido de casa, né? E vai lá, é outro mundo, cara, é outro mundo. Sabe quando você fala, não é do ramo. Não é do ramo, é não ter o hábitos de quem joga aquele jogo. Não é do ramo, né? Você vê... jogador de futebol, pelo amor de Deus, jogador de futebol dando entrevista, não sei por que entrevistam todos, basta entrevistar um, eles dizem as mesmas coisas do mesmo jeito. Já viu como o piloto de Fórmula 1 tem todos voz anasalada? Todos eles falam com a mesma voz do Emerson, do Piquet, eles têm todo, é incrível como é de um poder esse conceito impressionante, né? O campo das modelos, né? Vai começar com os modelos, é um jeito próprio de ser, de agir, normal, né? Normal, porque afinal pertencendo ao mesmo universo. Muito bem. Porque o trabalho político é um trabalho que envolve um cinismo incorporado, sabe? Você está sendo cínico? Não, nem precisa pensar mais. Você cumprimenta quem não conhece, abraça quem não conhece, né? Diz coisas que não pensa,
Dizer que, puxa, você está lindo, você que coisa. Dá vontade de ir do lado dizendo mentira, 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 mentira. Mente-se o tempo inteiro. Não há nenhum espaço para a sinceridade, para a autenticidade. Nenhum. Aí vem o dono do restaurante, eu tinha gostado, mas eu estava tão puto. E o cara falou, e aí, deputado, o que achou? Como sempre, excelente. Eu peguei e falei, estava fria a minha, estava fria. Sabe, para dar um choque de coisa, eu falava, não, sabe? Não. Então, quer dizer, não é do ramo, não tem jeito, não é do ramo. E não é do ramo por uma questão genética, não é do ramo porque não viveu ali, não viveu ali, né? Então, nós poderíamos pensar no que Bourdieu estudou muito, que é a ideia do sangue azul, né? Da nobreza, né? Então, você percebe que a cor do sangue é algum traço de natureza, né? Agora, é evidente que a nobreza é uma questão de socialização, né? Quando você viveu num castelo como nobre o tempo inteiro, o que acontece? Você pensa como nobre, age como nobre, reage como nobre, sente como nobre e não sei o quê, dando a impressão que você nasceu nobre, por isso o sangue azul, né? Então, o que Bourdieu diz? O hábitos é um conjunto de experiências normativas no mundo social que se incorporam, feitas corpo, tornam-se corpo. Tanto é assim que você ruborece em situação de ridículo. Já parou para pensar que fenômeno estranho é esse? Por exemplo, eu me lembro de um professor, aconteceu uma coisa muito curiosa no curso. Caiu o apagador. E ele viu o apagador caindo, o apagador, sabe? Tem pessoas que não suportam ver as coisas fora do seu lugar convencional. Conhece gente assim, não? Então o apagador era para ele um incômodo enorme. Então teve um momento que ele parou a aula para abaixar e pegar o apagador. No que ele abaixou? Mas ouviu-se uma coisa assim, ó. A calça, ela abriu do cinto ao zíper, assim, fez uma zuf. Sabe aquele cuecão branco que se usava antigamente, assim, uma coisa e tal. Bom, o sujeito ficou bordô. Aí ele se encostou na mesa e continuou dando aula encostado na mesa. E terminou a aula e ele dizia, podem ir embora, a aula já acabou. Naturalmente, pessoas cruéis como eu e mais 2 amigos dissemos, não, professor, nós vamos fazer uma reunião depois da aula aqui. Não, mas vocês podem se reunir em outro lugar. Não tem outro lugar, professor. Realmente, esse é o lugar que nós temos. Aí o sujeito veio assim, botou a mala atrás assim, e foi indo com a mala atrás e tal. Eu te pergunto, rasgar uma calça é constrangedor pela perda material? Não, é constrangedor pela heresia social. E essa heresia social faz com que ele fique roxo. Você parou para pensar na relação? Por que ele ficou roxo? Porque o corpo sentiu. E o corpo sentiu a transgressão social. Então você percebe que o hábitos é sociedade que vira corpo. Você aprende o que é certo na sociedade e esse aprendizado se torna célula, se torna hormônio,
Ele se torna, né? Por quê? Porque aí você fica vermelho. Eu não, né? Para pensar. Presta atenção aqui. Eu te dou um pontapé e fica roxo. O que fez ficar roxo? Né? Foi a colisão mesmo, né? O meu pé bateu na sua perna e os vasos ali foram. Então você entende por que ficou roxo. Eu te pergunto, por que ele ficou roxo? Alguém bateu nele? Ele ficou roxo por ele. O que aconteceu? Então agora a definição de Bourdieu fica clara. A sociedade se incorpora em forma de hábitos. E por isso você fica roxo. Por quê? Porque o teu corpo foi agredido por um comportamento, por uma ocorrência que aconteceu com você e que você sabe que é socialmente ridícula, socialmente condenada, socialmente coisa. Então você transpira, né? Nossa, tem gente que não dá para estender a mão, né? E não é porque a pessoa transpira o tempo inteiro, não é um problema, é a transpiração do momento, né? Então, quando você entra num lugar que você sabe que não é o seu, que você é um dominado, que você não tem capital para estar ali, que você é um secundário, que você é um periférico, né? Então, você entra, todos sentam em volta na mesa, você fica lá no canto, aí o sujeito vira e fala, você, e faz uma pergunta óbvia, que fora dali você responderia fácil, mas naquele momento você é uma coisa e trava, então você percebe que a sociedade vira corpo. Você sabe do que eu estou falando, né? Por outro lado, o camarada que é o dominante, que é o sangue azul, que é o indivíduo que socializado para isso, preparado para isso, vivido para isso, ele está bem na sua pele, como dizem os franceses, né? Il est bien dans sa peau, né? Il est bien dans sa peau, ele está bem na sua pele. Você percebe a fluência, a tranquilidade, a aisance, a facilidade, ele está, né? Aqui e ali, ele está no lugar certo, por quê? Uma questão de natureza? Não. Uma questão de sociedade, uma questão de socialização, uma questão de ter sido socializado para aquilo ou não. Ou não. Vou te dar mais um exemplo. Estive no programa Encontros da Fátima Bernardes na segunda-feira. E sinto no meu corpo o que estou dizendo. Sei que não sou daquele lugar. Alguns dizem peixe fora d'água. Estou fora de lugar. Então, nossa, é o demônio. Aí entra Gabi Amaranto. Passa assim, olha para você, ai, professor Clóvis, mulher gigantesca, e ela, né? E você entra dentro dela, assim, né? Assim tal, e nossa, né? Para ela está em casa, né? Eu tô fora do aquário. Então, nossa, você é patético, por quê? Como você não tem saber prático que te faça agir sem pensar, você precisa pensar. Quando você precisa pensar, você fica lento, previsível, óbvio, ridículo, grotesco, tudo porque você está fora de lugar. Fora de lugar. Questão de hábitos. Bom, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Existe um hábitos político não profissional? Existiu durante muito tempo. Peguei um pouco de militância de política estudantil e, portanto, vivi um pouco diariamente o que significava isso. Você ainda tem hoje em alguns partidos políticos alguma militância de gente que participa do partido, vai lá todo dia, dá palpite, etc, etc. Mas
é forçoso reconhecer que o hábitus político não profissional tende ao desaparecimento. Portanto, a política é o seguinte: ou você é profissional da política, ou de 4 em 4 anos você vai lá e vota. A ideia é essa. Essa figura intermediária, ela ainda existe, que fique claro, ela ainda existe. Eu não estou dizendo que a militância desapareceu, não. Mas se você considerar o que ela já foi no mundo, é evidente que ela caminha para o desaparecimento. As causas disso, a gente continua na próxima aula, quando a gente continuará estudando esse grande capítulo do nosso curso, que é a participação política. Hoje, eu quis falar que o voto é o cruzamento entre uma demanda e uma oferta no mercado político. Eu espero que você tenha entendido. Eu li as suas provas antes de ir embora. Naturalmente, isso vale para quem fez a prova. E a performance desta turma da manhã é uma performance, de uma maneira geral, muito boa. Diferente da heterogeneidade da turma que fez a... Porque eu não sei se quem fez a prova à noite é mesmo da noite, porque é uma zona. Mas quem fez a prova aqui de manhã, de uma maneira geral, se saiu muito bem. Logo eu dou as notas aí, mas à noite houve muita gente que eu suponho não frequente as aulas, sabe-se lá o que imaginavam, e, portanto, responderam coisas, né, sobre cultura política. O sujeito diz: não, tem gente que é burro mesmo. Então, eu não sei, né? Sim, claramente são pessoas que nunca me viram. Eu não sei. Eu não sei exatamente de onde elas vieram. De qualquer maneira, isso é um fenômeno relativamente novo. Não me lembro dos outros anos eu ter tido gente fazendo prova que não tem a menor noção, mas zero do que eu falei. O que vai me obrigar a fazer coisas que não estavam combinadas. Como, por exemplo, reprovar. Mas não tem jeito, né? É que nem na turma do turismo. Né? O sujeito escreve a pergunta e não escreve a resposta. Não tenho como dar coisa diferente que não zero. E zero, num esquema que tem 2 provas, é praticamente a reprovação. Então, mas eu queria deixar claro que estes aventureiros não vieram fazer a prova de manhã, se eu não estou enganado. Então, quem fez a prova de manhã é quem está aqui. Né? E foi bem bom, assim. Alguns foram bem... Eu percebi que houve um engajamento coletivo por parte daqueles que frequentam o curso na hora de fazer a prova, superior até a de outros semestres. Superior mesmo. Em compensação, teve esses outros. Então, as notas são muito assim. Tem 0, 1, 2 e 9, 10. O que dá a impressão de um curso esquizofrênico, Frankenstein. Não, uma coisa assim bizarra, mas com certeza o 0 e o 1 são pessoas que estão matriculadas, mas não fazem o curso. Era a informação que eu tinha a fazer. Bom, nossa, eu está puta merda, hein? Bom, então, por gentileza, entendam, existe uma paralisação no dia de hoje, provavelmente no noturno eu não vou conseguir dar aula, porque é lá no CCA.
mas eu estarei aí 19h30, porque eu sei que vocês se falam. Então a informação é essa, eu estarei 19h30. Se tiver sala para dar aula, eu dou aula. E na semana que vem, a informação que eu recebi é que, pelo menos a julgar pelo encaminhamento de hoje o reitor vai falar do aumento e tal, mas o normal é que a semana que vem haja greve. Se houver greve, não tem como dar aula. Tá bom?